Então, vamos para as ações da carboxiterapia no nosso tecido. Então, na área da facial, a gente vai evidenciar bem a ação no tecido conjuntivo, porque a gente quer rejuvenescimento, a gente quer tratamento também de olheira. Então, com relação ao tecido conjuntivo, sempre quando a gente injeta o gás no nosso tecido, ele vai promover ali um processo inflamatório. Então, a gente já viu que o processo inflamatório ele vai desencadear todo um processo de reparo tecidual. Então, a gente vai ter migração de fibroblastos, teremos ali proliferação de síntese de colágeno e também uma aparência melhor para esse tecido com isso. Então, a gente tem ali a formação, a gente tem neocolagenase, neovascularização, que vai fazer com que tenha um aumento da espessura da derme. Então, todas essas estruturas também vasculares e nervosas, elas também vão sofrer influência desse gás e vão fazer um rearranjo de todas as fibras do tecido também conjuntivo. Na pálpebra, um tratamento que a gente faz para melhora da coloração, da pigmentação dessa olheira. A pálpebra a gente tem um efeito bem bacana. Então, a gente tem que pensar também que o tecido da pálpebra ele é bem fino, então a gente também tem que tomar cuidado. Então, na pálpebra, a gente tem um depósito de pigmento ali naquela região, a gente tem um depósito de pigmento que ela pode ser uma olheira do tipo de cansaço, de fadiga, ou também hereditária, que ela é mais arroxeada, mais difícil de ser tratado. Então, sempre quando a gente coloca a carbox, a gente aplica a carbox bem na linha da pálpebra, aqui no cantinho do olho, deixa inchar bastante, esse inchaço é bem importante na carbox. E o que, que vai acontecer ali? Eu vou aumentar a vascularização no local para eliminar essa quantidade de pigmento depositado, principalmente esses pigmentos derivados da hemoglobina. Então, essa região ela fica bastante vascularizada, a gente vai fazer a retirada desses pigmentos pelo aumento da circulação, e ali o que vai ficar é um tecido também mais oxigenado. Então, na flacidez, a gente tem melhora do fluxo circulatório, como a gente já viu, otimização da nutrição celular, aumento na produção de proteoglicanas na nossa matriz extracelular, melhora das fibras de colágeno e elastina, então a gente vai melhorar a sustentação da pele. Então, com relação à flacidez, ele é um tratamento bastante interessante para atenuar marcas e linhas de expressão. Na olheira, a gente já falou que vai promover um clareamento dessa olheira. Além disso, a gente também tem um efeito na flacidez, na região dos olhos, derivado também com um aumento ali, com uma distensão daquele tecido. Então, a gente também consegue melhorar a aparência dessa flacidez na região dos olhos. E vamos para a técnica de aplicação. Técnica de aplicação. Sempre utilizar equipamentos autorizados pela Anvisa. O gás carbônico ele deve ser puro para uso medicinal. A gente tem que controlar tanto o fluxo quanto o volume. Isso normalmente a gente faz no próprio equipamento. E também utilizar filtro bacteriano para não ter nenhum problema de contaminação. Então, aqui, o cilindro do gás, esse gás também, ele tem que estar dentro da validade. Normalmente, esse cilindro ele tem validade de 5 anos. Depois disso, ele tem que ir para a fábrica para passar por todo o processo de revisão, para você não ter nenhum problema com esse cilindro. E aqui, o equipamento. Esse é um equipamento que a gente utiliza para carboxiterapia. Aqui atrás vem o catéter ligado no cilindro, e aqui o catéter que a gente utiliza, o equipo que a gente utiliza ligado ao aparelho, que vai diretamente na região facial. A gente utiliza uma agulha fina na sua extremidade, essa agulha é descartável, e aqui um exemplo de uma aplicação na região dos olhos, para olheiras. Então, a gente coloca bem aqui na linha, né, da pálpebra, e tenta vascularizar toda a região da pálpebra inferior e pálpebra superior. Aqui, um outro tipo de aplicação que a gente faz a gente utiliza anteriormente, que eu mostrei para você, para a região da pálpebra, a gente coloca só o bisel, que é aquela pontinha cortada da agulha, a pontinha dela só. A gente não aplica ela inteira na pálpebra, não, é só pontinha. Aplicou o bisel inteiro, a pontinha inteira,
ele vai encher, depois você tira. Então, essa aplicação que a gente faz para olheira e também para estria. Na estria, a gente também não aplica ela inteira, a gente aplica só a pontinha da agulha. Essa daqui que a gente utiliza para gordura localizada, a gente aplica ela a 45 graus, faz um pinçamento na pele, esse pinçamento serve para minimizar a dor, aplicou a 45 graus e depois eu vou fazer uma esfirra com a mão. Então, a gente vai deixar o gás concentrado naquela região. Eu quero um abaulamento. Esse abaulamento é muito importante para casos de tratamento de gordura localizado. O abaulamento ele é muito importante. Quanto maior o abaulamento, maior o estímulo de receptores no interior do meu tecido, e esses receptores vão promover ali a carbolipólise. Então, estressa esse tecido com abaulamento que vai promover a carbolipólise. Aqui é a simulação da entrada do gás no tecido subcutâneo, então, tá vendo? Ele vai se espalhando, então, por isso que ele é importante a gente restringir a movimentação do gás. Existe até uma técnica hoje bem comum, que é a utilização da eletrolipólise junto com a carboxiterapia. A gente consegue restringir o espaço com a agulha de eletrolipólise, a gente coloca uma agulha de cada lado e aplica o gás no meio dessas duas agulhas, então a agulha ela vai restringir a movimentação desse gás. Aqui o protocolo de celulite, que eu coloquei a quantidade de gás que a gente consegue, não é o caso que a gente é da facial. Aqui para flacidez, a gente vai colocar injeções mais superficiais, intrasubdérmica, então ou a gente coloca bem no limite de derme e hipoderme, a gente coloca isso para gordura localizada, mas aqui a gente vai colocar ela mais superficial, então a gente coloca ela basicamente a 45 graus também, mas a gente coloca um pouquinho mais agulha quando a gente compara com a olheira, então a gente entra um pouquinho mais com a agulha. Com relação ao fluxo que a gente utiliza para flacidez, a gente coloca de 50 a 80 mililitros por minuto. Então, a gente tem que também estender, a gente tem que ver um leve abaulamento. E também é o que eu falei aqui para vocês, a gente coloca esse abaulamento bem similar ao que a gente faz para celulite. Com relação aos efeitos adversos, o que pode acontecer? Toma cuidado, sensação de crepitação no local, isso acontece em 100% das aplicações. Uma outra coisa também que pode acontecer é quimose, então aquela roxidão, aquele roxamento no local também pode acontecer. Dor no local também pode acontecer, dependendo da quantidade de gordura que você tem, isso pode ser mais doloroso ainda. Efizema subcutâneo, você tem que deixar uma coisa muito importante, quando a gente liga o aparelho, ele vai aparecer lá que ele está enchendo. O que significa aquilo ali? Ele está tirando o oxigênio que está ali no seu equipo. Então, ali você tem que tomar cuidado, que você tem que dar esse tempo para ele trocar o gás que está ali no seu equipamento, porque se você injetar o oxigênio ao invés de gás carbônico, vai demorar mais para sair. Lembra do efeito Bohr, o oxigênio demora mais para sair. Então, se você aplica o oxigênio na sua pálpebra, vai ficar inchado pelo menos por uns 3, 4 dias. Então, o equipamento já sinaliza que ele está enchendo, você tem que esperar. Você sente que está saindo ar, sente que está saindo a carbox ali da sua agulha, mas não é para aplicar naquele momento, porque senão você vai ficar com edema naquele local. Com relação às contraindicações clássicas, gravidez, DPOC grave, isso aqui é uma novidade, DPOC grave é uma alteração respiratória, então a gente não vai aplicar nesse tipo de paciente. Com relação aos resultados, que eu falei para vocês, o efeito imediato, ele dura muito pouco, então assim que você aplica 2, 3 minutos depois você já vê simplesmente um eritema naquele local, você já não vê mais um inchaço, se você tiver aplicado da maneira correta, e você tem ali um efeito bem duradouro dos resultados, mas é claro que você tem que cuidar do restante também. Aqui eu coloquei alguns artigos para vocês visualizarem, aqui em celulite, o efeito aqui, o antes e depois, então vocês vão ver que melhora muito a aparência do tecido. Aqui também para estria, então a gente vê no pós-operatório, e aqui para gordura localizada também. E aqui para rejuvenescimento, esse artigo também é bem interessante, se vocês quiserem visualizar.
Com relação às conclusões, tem uma melhora da nutrição celular no meu tecido, então isso para a gente é muito importante. Melhora do fluxo linfático, então eu tenho ali eliminação também de até mesmo dos pigmentos ocasionados pela olheira, e também eu estou ali promovendo o rejuvenescimento pelo processo de reparo tecidual. Então, também para a gente consegue visualizar aumento da espessura dérmica, aumento no número e organização das fibras do tecido conjuntivo, principalmente o colágeno. Então, esse tipo de tratamento indica que fisiologicamente ele é um tratamento excelente para tratamento de rugas e linhas de expressão. É um método seguro, prático e eficaz, então isso é uma coisa importante para a gente, que a gente tem muito medo, porque é um tratamento com agulha, com aplicação de gás, mas ali a gente tem indicações bem definidas do que está na literatura, então hoje a gente tem artigos que embasam a gente, dão segurança para a gente aplicar, então claro que a gente não vai passar, a gente não vai utilizar um fluxo maior, a gente não vai utilizar uma quantidade maior de gás. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.